Imagine um mundo onde os animais não apenas coexistem com os humanos, mas também falam, influenciam e moldam as histórias que definem civilizações inteiras. Pense na serpente do paraíso, aquela que, com suas palavras astutas, mudou o destino da humanidade no relato bíblico do Gênesis. Será que essa história surgiu isolada? Ou será que representa ecos de mitologias mais antigas e profundas, onde criaturas falantes desempenhavam papéis cruciais? Prepare-se, pois hoje vamos explorar a cobra do paraíso e outras criaturas falantes que marcaram as culturas mais antigas. E o mais importante, no final, vamos desvendar como esses relatos podem revelar algo surpreendente sobre a própria natureza da narrativa humana. Antes de começarmos essa jornada fascinante, já quero convidar você a se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente suas reflexões e compartilhe este vídeo com quem ama explorar os mistérios das tradições antigas. Prometo que revelações surpreendentes o aguardam e você nunca mais verá essas histórias da mesma forma. Vamos lá? Nosso ponto de partida é a serpente do Gênesis, descrita em Gênesis capítulo 3. Ela é astuta, sábia e, acima de tudo, falante. Mas como isso se encaixa na história mais ampla da humanidade? Estudos acadêmicos sugerem que o simbolismo da serpente já existia muito antes da composição do texto bíblico. No contexto histórico crítico, é importante lembrar que o Gênesis não surgiu isolado. Ele foi influenciado pelas culturas ao redor do antigo Israel, incluindo os povos mesopotâmicos, egípcios e cananeus. E nesses contextos, as serpentes e outros animais não apenas interagiam com os humanos, mas frequentemente falavam. Na Mesopotâmia, por exemplo, temos o Épico de Gilgamesh, uma das narrativas mais antigas da humanidade. Nesse relato, uma serpente rouba de Gilgamesh a planta da imortalidade, frustrando sua busca pela vida eterna. Embora a serpente não fale diretamente nesse caso, seu papel como agente de mudança é inegável. Já no conto de Etana, outra história mesopotâmica, uma águia e uma serpente falam entre si, tramando e conspirando. Esses animais representam não apenas poder, mas também inteligência frequentemente atribuída aos deuses. Você consegue perceber os paralelos? As criaturas falantes não são apenas personagens, elas são símbolos da interação entre o divino e o humano. No Egito Antigo, a serpente também tinha um papel fundamental. Apófis, o inimigo de Ra, embora não fosse descrito como falante nos textos que chegaram até nós, era considerado o arquétipo do caos. Mais interessante ainda é o fato de que os egípcios atribuíam voz a outros animais, como os babuínos associados a Thoth, o deus da sabedoria. Esses babuínos eram vistos como mensageiros divinos, muitas vezes comunicando vontades celestiais. Não parece intrigante que, em tantas culturas, os animais tenham assumido a responsabilidade de falar por ou com os deuses? Mas não para por aí. Na mitologia cananeia, encontramos Lotan, uma serpente de 7 cabeças que, embora não fale diretamente nos textos sobreviventes, carrega significados semelhantes aos do Leviatã, citado no livro de Jó. Já na Grécia Antiga, temos Python, a serpente guardiã do oráculo de Delfos, que foi derrotada por Apolo. Embora os relatos sobre Python não enfatizem a fala, o oráculo que ele protegia é essencialmente uma ponte comunicativa entre o mundo humano e o divino. Agora vamos refletir. Por que tantas culturas colocam palavras na boca dos animais? Será que isso reflete uma tentativa de conectar o humano com o transcendente? Ou seria um artifício literário para explorar questões de moralidade e poder? Escreva nos comentários o que você acha. Essas perguntas abrem caminhos para reflexões mais profundas e quero saber sua opinião.
E voltando à serpente do Gênesis, é fascinante como ela difere das criaturas falantes de outras culturas. Na Bíblia, a serpente não é apenas um símbolo de sabedoria. Ela é retratada como um agente de engano, algo que provoca uma ruptura cósmica. No contexto histórico crítico, isso pode ser interpretado como uma reformulação do simbolismo antigo, onde o papel transformador da serpente é utilizado para transmitir uma visão ética e moral particular. Estudiosos como Richard Elliott Friedman, autor de Who Wrote the Bible, sugerem que os escritores bíblicos usaram e reinterpretaram símbolos de culturas vizinhas para criar uma narrativa única. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários sua visão sobre a serpente do paraíso. Ela é uma vilã, uma mensageira ou algo além disso? E lembre-se, ainda temos muito a explorar sobre outras criaturas falantes. Diga aí nos comentários se você está tão intrigado quanto eu para descobrir mais. Agora que entendemos como a serpente do Gênesis se relaciona com outras culturas, vamos expandir nossa análise e explorar ainda mais profundamente o papel dos animais falantes em outras tradições. Imagine que essas histórias, ao longo do tempo, não apenas influenciaram os textos bíblicos, mas também moldaram a maneira como as pessoas enxergavam o mundo espiritual, a moralidade e a interação entre o humano e o divino. O que torna essas narrativas tão poderosas é que elas não apenas contam histórias, mas também convidam à reflexão sobre o papel da linguagem, da sabedoria e do engano. Vamos começar pelo Egito Antigo, onde o simbolismo dos animais era rico e multifacetado. Além dos babuínos de Thoth, havia a crença de que determinados animais eram mensageiros divinos, agindo como pontes entre os deuses e os humanos. Em algumas histórias, pássaros e chacais falantes comunicavam verdades espirituais. Embora muitas dessas fábulas tenham se perdido ao longo do tempo, a ideia de que animais poderiam ser portadores de sabedoria transcendente era central na cultura egípcia. Aqui, o que vemos é uma conexão direta com o papel da serpente no Gênesis, uma criatura que possui conhecimento proibido e que, ao compartilhá-lo, altera o curso da história. E o que dizer da mitologia grega? A Grécia Antiga é repleta de histórias em que os animais falam, muitas vezes para transmitir ensinamentos morais ou interagir com os deuses. As fábulas de Êxopo, por exemplo, que remontam ao período clássico, frequentemente apresentam raposas, corvos e outros animais que falam e ensinam lições importantes sobre ética e comportamento. É interessante notar que, embora essas histórias sejam mais moralistas do que religiosas, elas compartilham a mesma ideia central. Os animais falantes são veículos para verdades profundas. Voltando à serpente, é impossível ignorar os paralelos com o dragão Python da mitologia grega. Python era uma serpente poderosa que guardava o oráculo de Delfos e foi derrotada por Apolo. Embora Python em si não fale, o oráculo que protegia era uma das fontes mais importantes de comunicação entre o divino e o humano. Essa ideia de uma serpente associada à sabedoria e ao conhecimento transcendente pode ter influenciado o papel da serpente no Gênesis. Será que a serpente bíblica carrega resquícios dessa tradição mais antiga, sendo uma guardiã do conhecimento, mas reinterpretada como uma figura de engano? E não podemos esquecer a influência da Mesopotâmia, berço de muitas das narrativas mais antigas que conhecemos. No conto de Etana, a águia e a serpente falam entre si, tramando e conspirando. Essa interação é fascinante porque apresenta os animais como agentes racionais, capazes de planejar e executar suas intenções. A ideia de que os animais têm voz e agem por conta própria é um tema recorrente nas mitologias antigas, e a serpente do Gênesis não é exceção. No entanto, na Bíblia, sua voz é usada para enganar, enquanto em outras tradições,
Como na Mesopotâmia, os animais falantes muitas vezes representam tanto o bem quanto o mal. Agora, um salto para a Índia, onde encontramos as histórias do Panchatantra, uma coleção de fábulas antigas que influenciaram culturas em todo o mundo. Essas histórias são recheadas de animais falantes, como leões, corvos e, claro, cobras. No contexto hindu, as cobras, ou nagas, frequentemente falam e interagem com humanos e deuses, transmitindo sabedoria ou protegendo segredos. É interessante observar que nessas histórias, a fala do animal não é algo anormal. Pelo contrário, é uma forma de ilustrar a conexão espiritual entre todos os seres vivos. Será que essa visão se perdeu na tradição judaico-cristã ou ainda a carregamos de maneiras sutis? Outro ponto crucial é o zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo. Nesse contexto, encontramos o touro sagrado Gavashir, que fala para transmitir mensagens divinas. Esse exemplo é especialmente relevante porque conecta diretamente o discurso animal à vontade divina, assim como a serpente do Gênesis parece ser um intermediário para algo maior. No entanto, no zoroastrismo, o touro é visto como positivo, enquanto no Gênesis a serpente é retratada como traiçoeira. Isso reflete uma diferença fundamental na maneira como essas culturas interpretaram a relação entre humanidade, sabedoria e engano. Agora, voltando ao Gênesis, pense em como a fala da serpente é usada. Ela não apenas faz perguntas, mas também planta a dúvida, um ato de manipulação psicológico que ressoa profundamente. No contexto histórico-crítico, isso pode ser visto como uma narrativa desenvolvida para explicar não apenas a queda do homem, mas também a origem da dúvida e do conflito moral. Estudiosos como John Collins, autor de Introduction to the Hebrew Bible, argumentam que o Gênesis foi escrito em um período de intenso contato cultural entre os israelitas e seus vizinhos. Isso pode explicar por que a serpente adquire um papel tão único e complexo, sendo ao mesmo tempo um eco de mitos antigos e uma inovação na literatura religiosa. E você? O que acha dessa conexão entre a serpente do Gênesis e outras criaturas falantes da história? Deixe nos comentários sua opinião sobre como essas narrativas podem revelar algo mais profundo sobre a humanidade e suas tradições. Ainda temos mais para explorar, então fique conosco enquanto mergulhamos ainda mais fundo nesse tema fascinante. Enquanto seguimos explorando a fascinante presença de animais falantes na história, chegamos ao ponto em que podemos compreender mais claramente como essas narrativas moldaram não apenas mitologias, mas também a maneira como sociedades antigas entendiam o mundo. A serpente do Gênesis é um dos exemplos mais emblemáticos dessa tradição, mas certamente não é a única. Vamos agora mergulhar em outras culturas, examinando suas criaturas falantes e a profundidade simbólica que elas representam. Na mitologia hindu, os nagas são criaturas semidivinas, geralmente descritas como seres serpentinos com poderes extraordinários e uma sabedoria profunda. Em textos como o Mahabharata, os nagas não apenas falam, mas também interagem diretamente com heróis e deuses, oferecendo conselhos ou, em alguns casos, ameaçando aqueles que cruzam seus caminhos. Essa característica é muito diferente da visão judaico-cristã da serpente, mas há algo em comum: a ligação com o conhecimento e o mistério. É interessante pensar se o papel dos nagas poderia ter influenciado direta ou indiretamente as histórias que deram origem ao Gênesis. Mais uma vez, vemos como a fala de uma criatura não humana é usada para explorar questões maiores, como poder, sabedoria e moralidade. Outra tradição que vale a pena explorar é a mitologia nórdica. Embora não tão conhecida por suas criaturas falantes, ela inclui figuras como Hugin e Munin, os corvos de Odin,
que não apenas observam o mundo, mas também transmitem informações críticas ao Deus. Essa ideia de animais como veículos de comunicação divina é semelhante ao papel que vemos em muitas outras culturas. No entanto, o que distingue Hugin e Munin é que sua fala não é apenas informativa. Ela carrega julgamento e perspectiva. E isso nos leva de volta à pergunta: o que significa quando um animal fala? Será que ele está representando um poder além de si mesmo? Ou será que sua voz é um reflexo da luta interna do próprio ser humano, dividido entre o bem e o mal, a sabedoria e o engano? Voltando ao contexto bíblico, a serpente do Gênesis é única porque sua fala parece ter uma intenção manipuladora. No entanto, é essencial lembrar que, no contexto histórico crítico, a serpente pode não ter sido originalmente vista como uma figura diabólica. Muitos estudiosos, como Elaine Pagels, autora de The Origin of Satan, argumentam que a associação da serpente com Satanás foi uma construção posterior, desenvolvida nos períodos intertestamentário e cristão primitivo. Isso significa que, no momento em que o Gênesis foi escrito, a serpente provavelmente simbolizava algo mais ambíguo, talvez até mesmo um intermediário do conhecimento proibido, semelhante a Prometeu na mitologia grega. E por falar em Prometeu, ele oferece um interessante contraponto à serpente. Enquanto a serpente é punida por induzir a humanidade a comer do fruto proibido, Prometeu é punido por trazer o fogo, e com ele o conhecimento para a humanidade. Em ambas as histórias, vemos um padrão. Uma figura que desafia a ordem divina para beneficiar, ou, no caso da serpente, enganar a humanidade. Esses paralelos nos convidam a refletir sobre a maneira como diferentes culturas lidaram com o conceito de conhecimento proibido e as consequências de ultrapassar limites estabelecidos pelos deuses. No entanto, não são apenas as serpentes que falam. Outras criaturas desempenham papéis semelhantes em histórias de transformação. No texto ugarítico, conhecido como o Ciclo de Baal, há referências a seres míticos que comunicam mensagens divinas, frequentemente assumindo formas de animais. Essas histórias, muito antigas, podem ter influenciado diretamente as narrativas bíblicas. Lembre-se de que a cultura de Ugarit estava localizada muito perto de onde os israelitas desenvolveram sua tradição religiosa, e os contatos entre essas culturas eram inevitáveis. Outro exemplo intrigante é encontrado no zoroastrismo, onde os animais não apenas falam, mas são usados como agentes do bem divino. Em contraste, a serpente do Gênesis se torna um símbolo de engano e queda. Esse contraste reflete diferenças fundamentais entre as tradições zoroastriana e judaico-cristã. No zoroastrismo, o bem e o mal são forças cósmicas separadas e claramente definidas, enquanto no Gênesis, a serpente complica a narrativa ao introduzir a dúvida, que é uma característica distintivamente humana. Mas será que essas criaturas falantes são apenas ferramentas narrativas, ou há algo mais profundo nelas? Na análise histórico-crítica, muitos estudiosos argumentam que os animais falantes em mitologias antigas e textos religiosos representam mais do que simples personagens. Eles são arquétipos, símbolos que transcendem culturas e épocas. A serpente, em particular, é frequentemente associada à transformação e à transgressão, temas que continuam a ressoar com força em muitas tradições. Por exemplo, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus instrui seus discípulos a serem prudentes como as serpentes. Mesmo aqui, a serpente é retratada como um símbolo de sabedoria, não de maldade. Então, onde isso nos deixa? A serpente do Gênesis e outras criaturas falantes da história são mais do que meros personagens em narrativas antigas.
Elas são espelhos da condição humana, representações dos dilemas que enfrentamos em relação ao conhecimento, à moralidade e à relação com o divino. Essas histórias nos convidam a questionar não apenas de onde viemos, mas também para onde estamos indo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários qual criatura falante mais chamou sua atenção e por quê. Quero saber suas reflexões sobre o que essas histórias significam para você. E fique ligado, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo no significado dessas narrativas e revelar algo que talvez você nunca tenha considerado antes. Posso continuar? Agora que mergulhamos nas histórias que cercam a serpente do Gênesis e outras criaturas falantes, é hora de explorar como esses relatos transcendem mitos e tradições religiosas, revelando insights profundos sobre a própria natureza humana. Essas histórias, ao que tudo indica, não são apenas ferramentas para explicar o desconhecido. Elas são expressões da psique humana, da busca por significado e da eterna luta entre o bem e o mal, o conhecimento e a ignorância. Pense no poder simbólico da fala. A capacidade de se comunicar, de usar palavras para persuadir, questionar ou ensinar, é uma das maiores habilidades humanas. Ao atribuir essa habilidade a animais, as antigas narrativas não estavam apenas criando personagens interessantes. Elas estavam usando a fala como um símbolo de transcendência, um meio de conectar o natural ao sobrenatural. No caso da serpente do Gênesis, a fala serve como um catalisador para a transformação, para a ruptura com o estado de inocência. Esse ato de falar é profundamente subversivo, pois desafia a ordem divina. Não é apenas o conteúdo das palavras da serpente que importa, é o fato de ela ter uma voz, de ser capaz de articular ideias. Esse conceito aparece repetidamente em outras culturas. Nos contos do Panchatantra, mencionados anteriormente, os animais falantes muitas vezes oferecem sabedoria que os humanos ignoram ou mal compreendem. Essas histórias refletem uma ideia profunda, que a verdade, ou pelo menos uma parte dela, pode vir de fontes inesperadas. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Por que os humanos, em tantas culturas, atribuíram fala a animais? Será que isso reflete um desejo inconsciente de externalizar certos aspectos de nós mesmos, como nossos instintos, medos ou aspirações? No contexto histórico crítico, a fala da serpente pode ser vista como um exemplo de como os escritores antigos usaram metáforas para explorar questões filosóficas e teológicas. A serpente, com sua fala astuta, é um símbolo da curiosidade humana, da vontade de ultrapassar limites. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que, em muitas tradições, as serpentes são associadas à sabedoria e ao conhecimento. No entanto, no Gênesis, essa sabedoria vem com um preço: a separação de Deus, a mortalidade, o sofrimento. Essa ambivalência é central para a narrativa bíblica e a diferencia de outras mitologias onde a serpente é vista mais positivamente. Agora, vamos dar um passo adiante e considerar como outras criaturas falantes expandem essa ideia. No livro de Números, capítulo 22, encontramos outro exemplo fascinante: a história de Balaão e sua jumenta. Aqui, a jumenta fala para alertar Balaão de que ele está indo contra a vontade de Deus. Este é um exemplo interessante porque, ao contrário da serpente, a jumenta não engana nem manipula. Ela transmite uma verdade divina. Essa história reflete a ideia de que os animais podem ser canais para a comunicação divina. Uma ideia que também aparece em outras culturas, como os corvos de Odin na mitologia nórdica ou os babuínos de Thoth no Egito. Outro exemplo bíblico que merece destaque é o Leviatã mencionado em Jó capítulo 41. Embora não seja descrito como falante, o Leviatã é uma criatura que simboliza o caos primordial, algo além do controle humano. É interessante pensar no Leviatã em relação à serpente do Gênesis.
Ambas as criaturas representam algo primordial, algo que desafia a ordem divina. No entanto, enquanto o Leviatã é um símbolo de poder bruto, a serpente usa palavras, mostrando que o verdadeiro poder pode estar na capacidade de persuadir e enganar. E o que dizer das culturas mesoamericanas, como os astecas e maias? Nessas tradições, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, é uma figura central. Embora não existam relatos diretos de Quetzalcoatl falando, sua representação como uma serpente sábia e benevolente ecoa muitos dos temas que vemos no Gênesis. Quetzalcoatl é um deus criador, um portador de conhecimento, o que contrasta fortemente com a visão da serpente bíblica como um agente de destruição. Esse contraste nos lembra que o simbolismo das criaturas falantes pode variar amplamente, dependendo do contexto cultural e das questões que as narrativas buscam abordar. Voltando ao Gênesis, o que torna a serpente tão poderosa não é apenas o que ela diz, mas o que ela representa. A tentação do desconhecido, a promessa de algo mais além das fronteiras do permitido. É por isso que sua fala ressoa tão profundamente. Ela não força Eva a comer o fruto. Em vez disso, ela planta uma ideia, uma dúvida. E isso nos leva a uma reflexão importante. Será que a verdadeira força dessas histórias está em sua capacidade de nos confrontar com nossas próprias escolhas, nossas próprias tentações? Enquanto pensamos nisso, considere este ponto. A serpente do Gênesis não é apenas uma figura de engano. Ela é um reflexo da própria humanidade, com suas aspirações e falhas. É por isso que a história continua a nos fascinar, mesmo milhares de anos depois. Estudiosos como Walter Brueggemann, autor de Genesis Interpretation, A Bible Commentary for Teaching and Preaching, apontam que o relato da queda é uma das narrativas mais profundas da literatura mundial, porque aborda a questão fundamental da liberdade humana e suas consequências. E agora eu pergunto a você, se os animais falantes dessas histórias representam aspectos de nós mesmos, o que a serpente do Gênesis diz sobre a humanidade? Será que ela nos mostra que o desejo de saber, de explorar o desconhecido, é ao mesmo tempo nossa maior força e nossa maior fraqueza? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Estou curioso para saber sua visão. Ainda temos um último ponto para explorar. Algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga essas histórias. Fique comigo até o final, porque a conclusão desse tema promete ser tão intrigante quanto tudo o que exploramos até agora. Agora que percorremos uma longa jornada, explorando a serpente do Gênesis e outras criaturas falantes na história, é hora de reunir todos os fios dessa narrativa. Vamos aprofundar ainda mais a análise e revelar o significado mais profundo dessas histórias. Uma perspectiva que pode transformar completamente a forma como você as enxerga. Comecemos retomando a serpente do Gênesis. Até agora, discutimos como ela é vista como um agente de tentação, um catalisador da queda humana e, em interpretações posteriores, uma manifestação de Satanás. Mas e se olharmos para essa história de outro ângulo? Alguns estudiosos sugerem que a serpente pode não ser uma figura exclusivamente negativa. No contexto histórico crítico, ela pode representar o arquétipo do questionador, o agente da mudança. O teólogo e historiador bíblico John Dominic Crossan, por exemplo, argumenta que muitas narrativas bíblicas não são apenas relatos históricos, mas metáforas para questões humanas universais. A serpente, nesse sentido, seria uma personificação da curiosidade e da busca por autonomia. Quando Eva decide comer do fruto, ela não age apenas por impulso ou sedução. Ela toma uma decisão consciente baseada na promessa da serpente. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa frase em si é profundamente ambígua.
Conhecer o bem e o mal é, em essência, a base do que significa ser humano. É o que nos dá moralidade, responsabilidade e livre-arbítrio. No entanto, essa mesma capacidade traz consigo as consequências da culpa, do arrependimento e da mortalidade. Essa ambiguidade está presente em outras narrativas que já mencionamos, como a história de Prometeu. Prometeu rouba o fogo dos deuses e o entrega à humanidade, trazendo luz, calor e progresso. Mas isso também atrai a ira divina e uma punição severa. Prometeu é, ao mesmo tempo, um herói e um transgressor. Da mesma forma, a serpente do Gênesis não é apenas um vilão. Ela é um símbolo da luta humana pelo autoconhecimento e pela transcendência. O que torna essa história tão poderosa é que ela não oferece respostas fáceis. Ela nos força a encarar as complexidades da vida, a tensão entre obedecer às regras e buscar nosso próprio caminho. E essa mesma tensão aparece em outras tradições religiosas. No budismo, por exemplo, a figura de Mara, o tentador que desafia Siddhartha Gautama antes de ele alcançar a iluminação, desempenha um papel semelhante. Mara representa as distrações e tentações do mundo, mas também é uma força que Siddhartha precisa superar para se tornar o Buda. Assim como a serpente do Gênesis, Mara é uma figura que desafia, mas também catalisa o crescimento e a transformação. Mas e quanto às outras criaturas falantes que exploramos? Elas nos mostram que a fala em si é um símbolo de transcendência. Quando um animal fala em uma narrativa, ele deixa de ser apenas um ser natural e se torna algo mais. Ele se torna um mediador entre mundos, o natural e o sobrenatural, o humano e o divino. A jumenta de Balaão é um exemplo claro disso. Sua fala é um milagre que revela a presença divina. Da mesma forma, os corvos de Odin ou os nagas hindus não são apenas animais, são mensageiros de algo maior. Esse padrão é consistente em quase todas as culturas. A fala é um poder que transcende. É por isso que os animais falantes têm um impacto tão profundo em nossas histórias. Eles desafiam nossas percepções do mundo natural e nos lembram que há algo além do que podemos ver ou entender. Agora, vamos abordar uma última questão. Por que essas histórias continuam a nos fascinar? A resposta, acredito, está na sua universalidade. Elas falam de algo profundamente humano, o desejo de entender o inexplicável, de encontrar significado no caos. No caso da serpente do Gênesis, ela nos confronta com a pergunta fundamental: o que significa ser humano? Somos criaturas destinadas a obedecer ou a questionar. A história não nos dá uma resposta definitiva. Em vez disso, ela nos deixa com uma reflexão, um convite para explorar nossa própria relação com o divino, com o conhecimento e com nós mesmos. E é aqui que a análise histórico-crítica pode realmente brilhar. Em vez de ver essas histórias como relatos literais, podemos entendê-las como metáforas poderosas, como expressões das questões e dilemas que definem a experiência humana. A serpente não é apenas um símbolo de tentação. Ela é um reflexo de nossa própria complexidade, de nossa capacidade de escolher e de criar. Enquanto encerramos esta exploração, quero deixar você com uma pergunta. O que você acha que essas histórias nos ensinam sobre nós mesmos? Será que elas revelam nossos medos e aspirações mais profundos? Ou será que são apenas mitos antigos, distantes de nossa realidade moderna? Escreva nos comentários o que você pensa e não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que também se interesse por essas reflexões. Se você ainda não se inscreveu no canal Além da Bíblia Cortes, faça isso agora para continuar explorando temas intrigantes como este. E fique atento, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo em outros mistérios da história bíblica e das culturas antigas. Afinal, a jornada do conhecimento nunca termina e sempre há algo novo para descobrir. Até a próxima!